Fala, meu povo! Professor Newton na área. Estamos começando aqui esta videoaula que foi pensada, foi planejada para o sexto ano, né? Muitos alunos do sexto ano, acredito que todos, né, não me conhecem pessoalmente, mas já devem ter visto meus vídeos na o vídeo de introdutório que eu mandei, né? Estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Qualquer dúvida, vão se comunicando comigo aqui, podem escrever nos comentários. Vou logo colocar aqui no canto superior uma indicação de vídeo, tá? Do canal Foca na História. Vocês vão poder ver uma história da religião que nós vamos estudar, um mito da religião que nós vamos estudar, que é o mito da titanomaquia, tá? Acredito que o pessoal da idade de vocês gosta muito dessas histórias. Acredito que vocês vão gostar dessa também. Depois a gente vai falando com calma, né? Temos muito que estudar aí, tá bom? Religião helênica. O que é a religião helênica? A religião helênica é a religião da Grécia Antiga, da antiga religião grega, certo? Podemos e vamos chamar também durante as aulas de religião nativa grega, né? Aquela religião própria da sociedade da Grécia Antiga, né? Ou religião nacional, certo? Por que tantos nomes? Porque não havia um nome próprio para a religião. As religiões do passado elas não tinham um nome, né? Então isso é importante que vocês saibam. As religiões da antiguidade não tinham nome. Elas estavam, digamos assim, diluídas, né, na sociedade. A religião, ela, como assim, o que é diluída, professor? A religião, ela estava nas cerimônias, nos rituais, né, nas celebrações aos deuses ou a um deus específico, mas também estavam na política, estavam na época de plantar, na época de colher, na época de a guerra, né? Na arte, na cultura, em tudo estava a religião. Então não era uma religião como nós, né, costumeiramente vivenciamos a religião hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, religião helênica, a palavra helênica faz referência a esta cultura antiga da Grécia. Vamos ver primeiro aí os mitos, né? A imagem de um centauro. São os mitos. Mitos são histórias fantásticas que dão base às religiões. Os mitos se diferem de outras narrativas pela sua importância social. Estes, além de serem referências para as religiões, são responsáveis por dar um ritmo e um sentido à vida do indivíduo e da coletividade. Tá? Então, esse é um momento onde, principalmente com meus alunos do sexto ano, né, que eu paro para conversar com calma, porque alguns colegas até falam, mas tu já pega muito pesado com a molecada. Mas tem que ser, né? Às vezes eu vejo alguns colegas subestimando a inteligência dos alunos do sexto ano. Eles têm capacidade de aprender, sim. Né? Às vezes eu vejo reportagens dizendo porque em tal país a educação, né? Eles estudam coisas difíceis, então vamos estudar aqui também, né? Vamos passar coisas aprofundadas para nossas crianças, a mesma capacidade dos outros países, as nossas crianças daqui também têm. Então é importante vocês compreenderem o que é o mito, né? Como nós lemos aí uma descrição, são aquelas histórias que dão base à religião, que são uma referência para a religião, mas também são uma referência para a vida das pessoas. O mito é a história fantástica. O que é a história fantástica? História fantástica é aquela história que foge o racional,
que foge o compreensível, que foge o explicável, não tem explicação, né? A pessoa acredita pela fé. E a fé é a crença naquilo que você não vê, é a crença naquilo que você não pode provar. Hoje nós vivemos numa sociedade que tudo quer que você prove, né? Me prova, me mostra isso. Só que as religiões, elas não foram pensadas para isso, para serem comprovadas. Ou você acredita ou não. Deus existe? Então me prova que Deus existe. Não, ninguém vai te provar. Ou você acredita ou não. Né? Cada pessoa tem uma vivência que vai levar ela a acreditar em Deus. Ou não, né? No caso, uma pessoa religiosa não acredita em Deus porque eu vivi isso, isso e isso. Aí nós falamos que o mito, ele dá um sentido à vida da pessoa. Dá uma base à vida da pessoa. Tá? E o mito é a história fantástica. Qual é a diferença, então, das outras histórias fantásticas? Você vê, por exemplo, o filme dos Vingadores é uma história fantástica porque não existe o Hulk, não existe o Capitão América, né? E nós sabemos que não existe, mas mesmo assim vamos no cinema, assistimos, né? Gostamos, comentamos, debatemos o que a gente não gostou, né? Mas a diferença de um filme como o dos Vingadores para a história fantástica das religiões é que nas histórias fantásticas das religiões você acredita. Você acredita, eu acredito. Nós depositamos nossa fé. Peraí, professor, está complicando aí. Vamos descomplicar. Você está vendo aí a imagem de um centauro, né? Os gregos acreditavam que no passado existiam seres meio homem, meio animal, que eram os centauros, né? Isso era um mito. Nós acreditamos que os cristãos, quando eu falo cristão, não que todos sejam cristãos, mas a maioria é cristã. Os cristãos acreditam que Jesus andou sobre as águas. Como é que ele andou sobre as águas? A gente não sabe explicar. Com o poder da fé. Como funciona o poder da fé? A gente não sabe explicar. Ou você acredita ou não. Né? Jesus ressuscitou, mas nunca ninguém ressuscitou. Entendeu? Não existe comprovação científica que ele ressuscitou. Né? Acreditamos pela fé. Entendeu? Então a Jesus jejuou 40 dias no deserto. Entendeu? Se eu falar, olha, eu passei uma vez, eu fiquei 40 dias sem comer. A maioria das pessoas vai dizer, você está mentindo, isso é conversa fiada. Se eu disser, não, Jesus passou 40 dias sem comer, eu acredito. Porque esses são os mitos nos quais nós depositamos a nossa fé. São histórias que nós crescemos ouvindo, que fazem parte da nossa cultura, que dão sentido à nossa vida. Tá? Então, normalmente, a gente associa a palavra mito à mentira e não é essa a definição, porque nós também acreditamos em mitos. Os mitos são histórias fantásticas que dão base à religião. Tá? São histórias fantásticas que dão sentido à vida das pessoas, que dão um ritmo à vida das pessoas. Tá bom? Então, toda religião é baseada em histórias fantásticas. Toda religião é baseada em mitos. A diferença é que os mitos próprios da nossa religião, nós crescemos ouvindo, estamos acostumados, nós temos eles como verdade. Tá. Quando a gente estuda uma religião antiga, como é o caso da religião helênica, a gente vai se deparar com mitos muito diferentes da nossa cultura, né? Um homem meio cavalo. Mas assim, é interessante que a gente vai estudando, eu como profissional da área, né, eu vivo disso, de ensinar sobre religiões, estou sempre pesquisando, sempre lendo, né? Sempre oriento meus alunos o seguinte: quando você abraçar uma profissão,
você tem que ter em mente o seguinte: olha, eu vou morrer estudando a minha profissão, né? Então eu sou professor de ensino religioso, vou passar o resto da minha vida estudando e aprendendo sobre as religiões, né? E é importante às vezes você ter humildade de ouvir os mais jovens da profissão, né? Se chegar um professor de ensino religioso hoje na escola, olha, tal coisa assim e tal, pelo menos ouvir, né? Ter humildade de você sempre estar aprendendo. Ou aprender com os estudantes também, né? Tragam, que venham trazer uma informação nova que eu não sei, né? Às vezes o estudante é da religião que está sendo estudado e vem trazer uma informação que a gente não sabe, né? Então, quando a gente estuda esses mitos, que às vezes parece muito estranho, muito diferente, mas a gente tem que ter em mente uma coisa. Normalmente o mito ele fala algo da sociedade, né? Ele nos revela algo que está meio escondido ali. Então, para ter essa ideia, essa imagem do centauro, meio homem, meio cavalo, houve um motivo, houve uma razão. Claro que a gente não vai ficar aqui, né? Porque nós estamos estudando a religião não com a ideia de formar professores de ensino religioso, né? Estamos formando cidadãos, né? Certo? Vocês vão aprender aquilo que é interessante, né, para a vida de vocês enquanto cidadão brasileiro. Eu sempre me confundo se é cidadão ou cidadãos. Tem o bom da internet que a gente é cidadãos, né? Só confirmar aqui. Tem professores que não gostam de assumir. Eu assumo, eu falho, né? Sou limitado. Tá certo, cidadãos. Não falei errado, não. Então, por que estudamos a Grécia, professor? Por que a gente começa estudando a Grécia? Tá? Primeiro que é um assunto comum das disciplinas de história, né? E a gente faz essa relação. Outro motivo é que a Grécia ela foi e é até hoje a grande influência, tá, da nossa sociedade. Coisas que foram pensadas na Grécia são a base da nossa sociedade até hoje. A Grécia é conhecida como o berço da civilização ocidental, tá? Coisas que nós nem imaginamos. Nosso padrão de beleza, nossa ideia do que é certo na política, de como se deve fazer política, entendeu? Você vai ver, tem outras sociedades que têm padrões de beleza diferentes do nosso aqui na sociedade ocidental, né? Tudo veio dos gregos, tá? E ainda consumimos os mitos gregos até hoje, tá? Seja como um referencial de moral, seja por meio de filmes, séries, HQs, jogos de videogame. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui é a imagem da Grécia, né? Quando está falando esses cidadãos do passado, cidadãos gregos, nos seus costumes, nas suas tradições, nos influenciam até hoje. Às vezes sem nós sabermos, né? Existe todo um processo histórico para isso acontecer, né? E claro que a gente não vai ficar vendo cada detalhe, senão a gente vai estudar Grécia o resto do ano. Mas até hoje, o que eles pensaram lá nos influenciam hoje. Nos influencia hoje, tá? Aqui do que era a Grécia, um mapa, né? Não era um país, mas eram várias sociedades, como se fala na história, cidades-estado, né? Cidades com uma lei própria, uma, uma lei, mas que compartilhava uma cultura muito próxima, tá? Uma ideia
Muitas vezes entravam em guerra, outros entravam em aliança, alianças comerciais, alianças para se defender de inimigos exteriores, tá? Enfim. Então aqui nós temos a ideia do que era a Grécia Antiga, tá? Suas várias ilhas, o que facilitou o comércio com outras sociedades, tá? E dificultou a invasão, né, da Grécia por outras culturas. Por isso ela se estabilizou e cresceu tanto, tá? E aqui a influência, né, que os mitos gregos exercem na nossa sociedade até hoje, que o Hércules da Disney é meio antigo, né? Não sei se vocês viram. Eu era rapaz, eu acho, na época que saiu o Hércules. Pré-adolescente, pelo que eu me lembro. Tá meio antigo já, mas aqui um filme mais atual, né? Uma história do Hércules interpretado pelo ator The Rock. Tem vários filmes do Hércules, né? Aqui um jogo de videogame, God of War. Não sei se vocês ainda conhecem, mas até um tempo atrás foi bem, bem sucesso, né? Fez bastante sucesso, tá? Foi bem divulgado, muito vendido, teve várias continuações, entendeu? A gente vê que a coisa é boa quando ela continua. Os Estados Unidos, eles são um país comercial, onde se a série de televisão acaba no meio é porque não estava dando dinheiro. Esse jogo aí teve umas 4 versões dele, pelo que eu sei, porque deu dinheiro, né? Então, God of War que é a história do Kratos, né? Que é um personagem criado para o jogo, tá? E não existiu na mitologia grega, mas que a história dele é baseada na história do Hércules, do Aquiles e do Prometeu, tá bom? Então a história dele pega pedaços desses outros heróis e criam o Kratos, tá? E aqui uma imagem da série que está na Netflix, Troia, a queda de uma cidade, né? Aqui o herói Aquiles, que pela primeira vez foi interpretado por um ator negro, ao lado do deus Zeus, né? Essa série, se vocês quiserem assistir, ela é muito boa, mas assistir com o papai e a mamãe, tá? Acho que ela não é recomendada para menores de idade, mas por ser uma série muito violenta, né? Então vou recomendar se você falar, ó, papai, mamãe, vocês assistirem comigo, né? Então eu assisto, tá? Depois eu vou recomendar já uma que já é mais a cara de vocês, a idade de vocês, tá bom? Então, assim, vamos falar sobre os deuses gregos. Tem um mito que a gente vai estudar, não acredito que não vai dar. Cada aula vai ser uma média de meia hora. Não vai dar pra gente estudar nessa. O mito, a história em si, mas a gente vai começar a falar dos deuses. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui do Aquiles do lado dos Zeus. Os deuses gregos a- a- eram vários, tá? E a religião grega teve diferentes períodos. E ela variou muito, né? Conforme o local. Então, vamos buscar resumir os pontos de maior destaque para melhor compreendermos a sociedade grega. Tá? Podemos dizer que os deuses gregos tinham uma personalidade extremamente humana. Daí a gente colocou aí a foto do Aquiles do lado de Zeus, né? Como humana, com caprichos, paixões, mentiras, medos. Para mim, são características humanas. E que também eram representados com corpos humanos. Tá? E o que isso significa? Isso nos leva a concluir que os gregos foram uma sociedade que dominou a natureza e exaltou a condição humana,
Seus deuses não eram elementos da natureza, e sim senhores da natureza. Então, na outra aula, a gente vai estudar a história de Zeus, né, aqui representada à direita da tela, e a gente vai entender essa questão, né? Por que os deuses gregos eles eram representados com corpos humanos? Tá aí uma imagem de uma estátua, uma escultura, né, de Poseidon, o deus dos mares. Nós vamos adiantar que as religiões do passado, inclusive os gregos, né, passaram por essa transformação, eram sociedades que viviam na natureza e eram reféns da natureza. Então hoje você está assistindo sua aula numa casa, né? Se chover, a menos que a sua casa seja humilde, mas não é bem a realidade aqui da nossa região, já tem mais casas, uma estrutura mais sólida, né? Você vai ficar tranquilo, né? Você vai poder continuar assistindo sua aula, tranquilo. Uma sociedade antiga não. Começou uma chuva mais forte, né? As pessoas viviam em barracas, em tendas, ficavam preocupadas porque aquela chuva podia fazer o rio transbordar e aí levar embora a casa delas, né? Derrubar a casa delas. Então, talvez fizesse muito frio à noite e eles não aguentassem o frio. Então, as pessoas eram reféns da natureza. Hoje você sai em casa, o nosso medo é pegar o corona, né? Na época antiga, o medo era se deparar com um animal selvagem maior e mais forte do que você, como um leão, um urso, uma onça. E aí você estava em risco de morte, né? Então era se você viu uma cidade onde as pessoas eram reféns da natureza. As pessoas dependiam da natureza. E aí isso levava com que elas adorassem a natureza. Então as primeiras religiões, elas adoravam o sol, a terra, a água, as plantas, os animais. Muitos deuses eram animais, principalmente animais grandes como o elefante, a vaca, o leão, a onça, certo? A cobra. E com o tempo, os homens vão desenvolver tecnologias, né? Vão desenvolver armas, vão desenvolver a, 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 a construção, né? A arquitetura, a engenharia, fazer casas resistentes, cidades resistentes, estradas, vão plantar, e aí eles não vão mais ser reféns da natureza. Eles vão dominar a natureza. E aí você vê isso na sociedade grega. Uma sociedade que dominou a natureza e parou de adorar a natureza e passou a adorar quem? O homem. Daí os deuses terem este formato, né, serem representados assim, né, tanto com a personalidade humana, principalmente com corpos humanos. Vamos ver aqui um exemplo de outra divindade, outra, que essa é a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa da guerra, mas no sentido de estratégia de guerra, tá? Aí na mão dela parece uma anjinha, né? É uma outra deusa, que é a deusa Nícia, a deusa da vitória, né? Então Atena carrega a vitória. Atena já é representada de forma diferente. A gente vai ver aqui nela com uma armadura feminina, mas bem discreta, o elmo e o vestido cobrindo o corpo todo. Por que já não se mostrava o corpo de Atena, já que os gregos valorizavam a beleza física, né? O corpo era tão valorizado porque Atenas é a deusa da sabedoria, então a virtude dela está na sua sabedoria, tá? Então os gregos eles valorizavam o belo no sentido do corpo, né? Do corpo físico. Não viam o corpo nu como algo indecente, como a nossa sociedade vê, não era nada disso, tá?
Eles viam como belo, como bonito, mas também valorizavam o quê? A inteligência, a sabedoria. Tá? Tinha uma região da Grécia onde não se valorizava muito o estudo né, como eu chamava, da filosofia, que era beócia. E aí a palavra beócio passou a ser sinônimo de burro, né? Até hoje, né, na língua portuguesa, beócio se alguém te chamar de beócio, as pessoas estão chamando de burro, tá? Aqui o deus Hefesto, o senhor das forjas. Deus Hefestos, que é filho de Zeus e da deusa mãe, Hera, né? Foi o primeiro filho deles. E nasceu deficiente físico. Nasceu deformado, o choro era estranho, a, a, a perna tinha uma deficiência e a pele era escura, tá? Esse ponto talvez seja uma ideia do que hoje nós chamamos de racismo, né, com pessoas negras, mas talvez também seja uma referência ao trabalho braçal, né? Trabalho braçal que vai ser a marca desse Deus, né? Um homem que vive em meio ao fogo, em meio às forjas, tá? Então tem essas duas possibilidades aí. Ou pode ser uma ideia racista mesmo, não temos certeza. Não sabemos exatamente, tá? Fica essas duas leituras. Ah, e aí esse Deus vai ser jogado do Olimpo, né? Os gregos, se a criança nascesse com algum defeito, não só os gregos, muitas sociedades antigas, né, com a criança não poderia se desenvolver naquela sociedade, ela era morta, né? Isso pode parecer algo pesado, mas acontecia. Então a deusa Hera arremessa a criança Hefesto, né, do Olimpo. Ele cai numa uma região vulcânica e é criado por ninfas, né? Quando adulto se torna o senhor das forjas. Ele é quem faz a arma dos deuses. Depois eu vou contar a história dele para vocês, para a gente não estourar o tempo da aula, tá? Mas por que eu pego a história de Hefestos? Porque para mim não existe nada mais humano do que uma pessoa nascer deficiente física. Não existe algo que represente mais a humanidade do que a falha, do que o defeito, né? O velho ditado errar é humano, né? Errar é humano. Então, nós não gostamos de assumir isso, mas todos nós erramos, tá? Todos nós temos falhas, todos nós temos imperfeições, certo? Então, eu acredito que Hefestos é uma das provas, das evidências de como os gregos valorizaram a condição humana. O que era belo do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual e a realidade humana. Então, a religião grega que nós estudamos, os mitos gregos que nós estudamos, simbolizam muito esse período da história da humanidade, quando nós, humanos, passamos a dominar a natureza, né? Quando nós nos estruturamos, então, em sociedade. Aqui, Zeus, o Senhor dos deuses, o que chama a atenção é o fato de o Senhor dos deuses, Zeus, não ser o Deus supremo da religião. Ele conseguiu essa autoridade após destronar seu pai, Cronos, que anteriormente havia destronado seu pai, Urano. E Urano era o filho do Caos, né? Caos foi o primeiro dos deuses. Inclusive, eu vi que a Netflix, eu vi umas reportagens, na verdade, ia lançar uma série sobre a mitologia grega chamada Caos, até hoje não saiu. Enfim, vamos ver, se sair a gente vê.
Mas Zeus não seria o senhor dos deuses por toda a eternidade. Um dia ele seria substituído por seu filho Apolo, né, o deus da luz e da beleza, beleza masculina. É, é, essa história de como Zeus chega ao poder nós vamos deixar para a próxima aula, né, e vamos compreender melhor essa questão de como esse mito dos deuses conta, né, da história da humanidade. Desse momento histórico, quando nós começamos a desenvolver tecnologias que nos possibilitaram dominar a natureza. Tá bom? Fica aqui uma dica de série. Tá? Essa série que eu esqueci o nome dela. Sangue de Deus, se eu não me engano. Deixa eu ver. O bom da internet é que a gente vai dando aula e vai lembrando. Ó. Sangue de Zeus. Tá? Essa série aí que tá na Netflix, quem tiver acesso, né, queira assistir, fica a recomendação, tá? Sangue de Zeus já é uma série animada, não é uma história real, não, real, né, mito, né? Real só se alguém fosse da religião helênica antiga. E tem pessoas que resgatam essa história, acreditam mesmo ainda nessa religião da época dos gregos. Mas não é um mito grego, né? É um mito criado, é uma história, um mito, ai, me atrapalhando. É uma história criada com base nos mitos gregos. Aí vocês vão entender bacana aí um pouco da mentalidade, da lógica, do raciocínio dos gregos, né, nos seus mitos. Tá legal, pessoal? É isso. Fica aqui essa dica. Mais uma vez, um forte abraço. Eu sei que esse início é meio impactante, né? Da gente absorver essas ideias novas, mas normalmente meus alunos compreendem tranquilamente essa questão, que todas as religiões são baseadas em mitos, que nós temos os nossos mitos, né, nos quais nós depositamos a nossa fé, que para nós são verdades, são reais, tá? Que esses mitos muitas vezes falam, né, são metáforas de uma realidade antiga. E você compreender os mitos é você compreender o homem. Você compreender o passado é você compreender a sua vida no presente, certo? Então vamos encerrando por aqui. Eu vou disponibilizar nesse vídeo, na descrição, o link para você pegar minha apostila agora do primeiro período, tá? Então ela é uma apostila que vem com todo esse assunto, tanto dessa aula quanto das outras aulas que ainda vamos trabalhar. Vem com uma atividade, duas atividades. Vocês podem ir fazendo, só que essas atividades não vão valer ponto. É o que a gente chama de fixação de conhecimento, tá? Você vai fazer para você trabalhar melhor aquilo que você está estudando. Caso haja algum problema nas suas avaliações, caso você precise de um ponto extra futuramente, né? Em vez de fazer a recuperação, você vai poder me apresentar essas atividades que você fez e aí eu vou corrigir e dar uma pontuação, né, de recuperação. Isso é o que a gente chama de recuperação paralela, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se for uma dúvida que você prefira mandar por enquanto a gente está nas escolas, estamos trabalhando com grupos de WhatsApp. Futuramente espero, né, vamos migrar para as salas virtuais, que é o ideal, tá? O WhatsApp está facilitando o acesso porque muitos alunos têm dificuldade, né, nessa nova realidade, mas não é o ideal, tá? Não é o ideal.
nas salas virtuais, vocês vão ter um proveito melhor dos estudos, tá bom? Outra aula eu vou falar sobre essas dicas, a nova realidade de estudos. Agora vamos encerrando por aqui. Um forte abraço e tchau!